Pena que é o primeiro domingo de julho e muitos membros da igreja estão viajando em férias, em descanso merecido, porque a mensagem desta manhã é fundamental para a nossa vida como igreja. Eu peço que você abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12 até o final do capítulo. E quero pensar com você sobre este imperativo que está aqui no texto. Advirtam uns aos outros. Hebreus 3, de 12 a 19. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros, todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião no deserto. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Até aqui, a palavra do Senhor. Semana passada, nós, estudando este mesmo trecho de Hebreus, nós dissemos algo muito sério. Quem ignora os alertas da palavra de Deus e escolhe viver longe da comunhão da igreja local, corre um grande risco. O que é a igreja? O que é uma igreja local? Nossa confissão de fé diz que a igreja é uma congregação local de crentes regenerados e batizados, unidos pelo pacto de fé e comunhão no Evangelho. E na igreja, os crentes observam as ordenanças de Cristo, submetem-se ao governo da palavra de Deus, e também na igreja os crentes exercitam os dons, os direitos, os privilégios que o Senhor lhes confiou. Portanto, compreenda o seguinte: a igreja não é um lugar, não é apenas um lugar onde os crentes se reúnem. A igreja é a assembleia reunida, mas não é apenas a assembleia reunida. A igreja é o instrumento que Deus estabeleceu para resgatar, socorrer e restaurar aqueles que se desviam ou se ferem ao longo do caminho. E também buscar e salvar o perdido. Manter-se distante disso, manter-se distante da comunhão da igreja, ou, como Hebreus vai dizer no capítulo 10, deixar de congregar como igreja, significa o seguinte: colocar a própria vida em risco.
Por isso que a preocupação número 1 de quem precisa mudar de cidade, seja a trabalho, a estudo ou o que for, a preocupação número 1 não é tanto, em primeiro lugar, o lugar onde você vai morar, mas a igreja na qual você vai congregar. E a partir daí, você escolhe o seu novo endereço e tudo mais. Porque deixar de congregar é colocar a própria vida em risco. E não falo apenas de morte física, falo sobretudo de morte eterna. Por isso que na mensagem da semana passada, falamos sobre o alerta divino. Não endureçam o coração. Sobre aqueles sinais de advertência que não podemos ignorar, nós dissemos o seguinte: Hebreus 3 diz, não endureçam o coração. E hoje, com a sabedoria que o Senhor nos dá aqui na carta aos Hebreus, hoje, nesta manhã, nós queremos buscar entender algo muito importante. Preste atenção. E por isso eu queria muito que todos os 465 membros desta igreja estivessem aqui me ouvindo nesta manhã. De que forma a igreja local é o instrumento de Deus para sustentar a nossa perseverança até o final. É sobre isso que eu quero dizer. É sobre isso que eu quero falar. Porque está escrito o seguinte, e nós lemos em Hebreus 3, advirtam uns aos outros. O que significa isto? Ainda sobre o sermão da semana passada, você deve se recordar que nós nos concentramos nos dois grandes se, que aparecem primeiro em Hebreus 3:6 e depois em Hebreus 3:14. Eu quero que nós tenhamos, mais uma vez, bem diante dos nossos olhos, como nós tantas vezes colocamos o celular diante da cara, o tempo todo. Eu quero que a gente tenha diante dos nossos olhos esses dois se de Hebreus 3:6, Hebreus 3:14. E logo depois nós vamos pensar em como a nossa vida em comunhão, aqui na Assembleia dos Santos, e a partir daqui, como na nossa igreja, a gente pode ajudar uns aos outros a viver à altura desses dois grandes se de Hebreus 3:6 e Hebreus 3:14. Olha o primeiro se, verso 6. A segunda parte de Hebreus 3:6. Nós somos a igreja, a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Note bem, o texto não diz, nos tornaremos casa de Deus se mantivermos nossa esperança firme. Não, não é isso. O texto diz, note bem, sublinhe aí na sua Bíblia de papel, e que Deus queime seu celular no culto. Usa a Bíblia de papel para você ler, para você estudar, em casa, lá fora. Eu uso iPad, eu estou pregando a partir de um iPad. Mas faz falta você sublinhar, riscar, fazer flechas. Olha o que diz o texto. Nós somos sua casa, a casa de Deus, se mantivermos firme a nossa esperança. Ou seja, manter firme a nossa esperança não é algo que nos torna povo de Deus, nos torna igreja no futuro. Não. Manter firme a esperança é a prova, é a evidência de que já pertencemos a Cristo e, portanto, somos igreja hoje. Vimos semana passada tudo isso. Agora Hebreus 3:14, e desta vez na Nova Almeida atualizada, porque infelizmente a NVT, como diz o caipira, chutou o pau da barraca. Olha só como está na NAA,
AA, se você está usando a NVT, que é a Bíblia que a gente mais usa aqui, mas nesse versículo a tradução não foi feliz. Compare o que eu vou ler da NAA em relação ao que está na NVT. NAA diz assim, Nova Almeida atualizada: porque temos nos tornado participantes de Cristo, passado, se de fato guardarmos firme, futuro, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Mais uma vez, note bem as palavras com cuidado. O texto não diz, nos tornaremos participantes de Cristo. Por isso que é ruim a NVT ter traduzido assim. Essa primeira cláusula do versículo na forma futura. Porque o texto não diz, nos tornaremos participantes de Cristo no futuro se mantivermos firme a nossa confiança. O texto diz exatamente assim: temos nos tornado no passado. Ou seja, somos crentes. E a prova de que somos crentes, de que cremos, é que nós estamos guardando firme e guardaremos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Em outras palavras, permanecer firme na confiança não te torna algo, é a prova de que algo aconteceu. É a prova de que algo real e duradouro já aconteceu com você. Significa que você, de fato, foi regenerado, de fato, nasceu de novo, de fato, se converteu, porque você permanece firme e permanecerá firme na fé até o fim. O se de Hebreus 3,6, o se de Hebreus 3,14 comprova que verdadeiramente você se converteu. Que você verdadeiramente passou a fazer parte da casa de Deus, da igreja. Então, qual deveria ser a conclusão? Preste bem atenção. Qual deveria ser a conclusão caso alguém não mantenha firme a fé e a confiança? A resposta, meu irmão, minha irmã, não é que essa pessoa deixou de ser participante de Cristo. Não é que ela deixou de ser crente. Não é que ela perdeu a salvação. A resposta é que ela nunca foi, de fato, participante de Cristo e, portanto, nunca foi de fato salvo, nunca foi de fato membro da igreja de Cristo. Você pode conferir isso em 1 de João 2,19. Leia o texto mais uma vez. Hebreus 3,14. Temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança. Então veja bem, se alguém não mantiver firme a sua confiança até o fim, isso é um sinal de que jamais se tornou, de fato, participante de Cristo. Mas que lá no começo, ainda que tudo tenha parecido verdadeiro, não foi. Mesmo que no início tenha dado sinais de fé, não era fé genuína. Porque a perseverança até o fim é que é a única prova cabal de que houve uma obra real de Deus no coração. Ô meu povo, eu estou repetindo muito do que eu já disse, e eu vou te mostrar por que isso é tão necessário. Com base em Hebreus 3,14, a gente afirma, como fizemos na semana passada, que a carta aos Hebreus ensina a doutrina da segurança eterna dos crentes. Hebreus ensina isso. Ou seja, Hebreus ensina que se alguém verdadeiramente se tornou participante de Cristo, se alguém verdadeiramente foi regenerado, verdadeiramente iluminado, para usar a expressão de Hebreus 6, se alguém foi verdadeiramente convertido, se alguém nasceu de novo de verdade, essa pessoa será sempre participante de Cristo. Cristo mesmo agirá nessa pessoa para preservar a sua fé e a sua esperança até o fim.
Cristo agirá em você, para você manter-se crente e frutificando como tal até o fim. Outra forma de dizer isso é assim: se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você jamais deixará de ser. Só que há um problema. Todos nós sabemos, talvez até na nossa própria família, na sua própria família, ou alguém muito íntimo em amizade de você, todos nós sabemos que há pessoas que começam na fé cristã e depois se desviam. Abandonam o Senhor Jesus Cristo ao longo do caminho. Ou se não abandonam, passam a crer em Deus e em Jesus, não segundo a Bíblia revela, mas segundo o coração delas interpreta. Em outras palavras, a minha segurança, a sua segurança, não está apenas numa decisão tomada anos atrás, ou numa oração que você fez depois de atender a um apelo para vir à frente e aceitar Jesus Cristo. A nossa segurança não está numa decisão que foi tomada anos atrás. A nossa segurança não está sequer no certificado de batismo. A nossa segurança está na fidelidade e no poder de Deus para nos manter firmes, confiantes e cheios de esperança até o fim. A nossa segurança é Jesus Cristo. Você tem dúvida disso? Abre em Filipenses 1,6. Porque em Filipenses 1,6 está descrito qual é o fundamento da nossa segurança, da nossa certeza de salvação. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Onde está a nossa segurança, portanto? Cristo Jesus. É justamente esse tipo de pessoa que o autor de Hebreus tem em mente. Hebreus sabe que há quem se desvie. E Hebreus, portanto, expõe essa triste realidade aqui na carta. E também nos ensina como evitar que isso aconteça. Quando alguém se afasta, ou se desvia, ou se apostata da fé, o autor de Hebreus não diz que essa pessoa foi de fato crente, foi de fato participante de Cristo. Não, Hebreus afirma que essa pessoa que apostatou, se desviou, afastou, essa pessoa nunca se tornou verdadeiramente participante de Cristo. Hebreus 3,14. Se mantivermos firme a nossa confiança até o fim, isso é sinal de que realmente nos tornamos participantes de Cristo. Lembra que Jesus vai dizer em João 1? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Algumas versões vão dizer, deu-lhes o direito. E impressionantemente, a palavra grega dá margem para essas duas traduções. Todos quantos receberam Cristo, recebem o direito, e com o direito, o poder para perseverar. Você nunca parou para pensar por que João 1, quando diz todos quantos o receberam, deu-lhes o poder? Você já parou para pensar? Poder para perseverar. Eu costumo chamar essa expressão lá de João 1 de o kit da salvação. Você é justificado e você recebe poder para se santificar. Mas se não mantivermos firme essa confiança, então é sinal de que nunca nos tornamos participantes de Cristo.
Em outras palavras, perseverar na fé e na esperança, crente. Manter firme a confiança em Deus. Não é um meio de evitar perder nossa posição em Cristo. Não é um meio de evitar perder a salvação. É a prova de que de fato já temos essa posição em Cristo, essa salvação. E essa posição jamais poderá ser perdida. Jesus também disse: ninguém arrancará eles das minhas mãos. Não pode ser perdida. Porque a possuímos pela livre graça de Deus. E porque Cristo prometeu com a aliança selada no seu sangue, com juramento, Cristo prometeu guardar aqueles que são seus. Ninguém jamais os arrebatará das minhas mãos. E também como está em Hebreus 3,5, volta lá, Hebreus 3,5. Olha o que Hebreus 3,5 diz a respeito daqueles que de fato foram crentes, salvos desde o início, estão se mantendo firmes e se manterão firmes até o fim. Olha o que Jesus diz sobre esses. Olha o que Hebreus escreve citando o Antigo Testamento, Hebreus 3,5. Não o deixarei, jamais o abandonarei. E olha como Hebreus 13 termina essa carta. Hebreus 13:20. O Deus da paz, Hebreus 13:21. Os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dEle. O Deus da paz lhes dá poder, lhes dá capacidade para vocês perseverarem. A nossa segurança está em Cristo. Está naquele que começou a boa obra em nós, quando nos justificou, quando nos regenerou, Ele está nos santificando, portanto perseveraremos e seremos glorificados. É o que a gente lê em Romanos 8. Mas esse tópico levanta perguntas sérias. Vamos lá? Vamos enfrentar? E aqui sem ofensas. Trago apenas verdades. E espero que embrulhadas em graça. Uma das perguntas sérias a ser levantadas quando a gente lê Hebreus 3:12, porque fala da possibilidade de se desviar do Deus vivo, não é? Hebreus 3:12. Então vamos lá. Se o fracasso de alguém em manter firme a esperança e manter firme a confiança significa, se o fracasso dessa pessoa em perseverar significa que de fato ela nunca foi participante de Cristo, nunca foi crente, como a gente já viu tantas vezes acontecer debaixo do nosso nariz, na mesma igreja, pessoas que já cantaram em coral, pessoas que já, a gente olhava e dizia, é crente, a gente afirmava que era crente porque era até da membresia da igreja. Mas essa pessoa se desvia. E ela se desvia porque ela nunca foi verdadeiramente crente. Se isso é verdade, e a palavra de Deus diz que é, então do que a gente está dizendo quando a gente fala que essa pessoa se afastou, se desviou do Deus vivo em Hebreus 3:12? Olha só o que diz o texto, Hebreus 3:12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os afaste, que os desvie do Deus vivo. Ora, em que sentido então alguém pode se desviar de Deus se nunca pertenceu verdadeiramente a Deus? Percebe o problema? Ou aparente problema? Para você ter uma ideia da relevância desse tema, Alcino Júnior, no seu blog na internet, um assembleiano raiz, escrevendo sobre a doutrina da salvação, a soterologia das Assembleias de Deus, quando ele estava analisando a declaração de fé das Assembleias de Deus, olha o que ele escreveu. O documento trata com naturalidade a controvérsia.
existente até mesmo entre arminianos, acerca da possibilidade de perda da salvação. Há inclusive um subtópico na declaração de fé das Assembleias de Deus, um subtópico da declaração de fé das Assembleias de Deus intitulado "É possível a perda da salvação", onde fica clara a posição das Assembleias de Deus em favor da possibilidade da apostasia, seja temporária ou eterna. É possível, agora eu vou ler o artigo, o subtópico das Assembleias de Deus. Presta atenção, declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você buscar na de 2016, você não encontrará esse subtópico, mas na de 2017 consta. Ou seja, a última, a que está vigente, consta. E consta o quê? Abre aspas. É possível a perda da salvação. Rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque entendemos, à luz das Sagradas Escrituras, que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, e aqui para mim vem um problemão, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. E sabe qual é o texto que eles usam? Hebreus 3,12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. Não há dúvidas, continua o texto das Assembleias de Deus, não há dúvidas quanto à possibilidade de o salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Escute, mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo então a sua salvação. Milhares de crentes no Brasil creem nessa doutrina que para mim é dos infernos. Surge a pergunta então: o crente pode perder a salvação? É óbvio que não. Eu poderia citar dezenas de textos, mas não basta para nós o que o próprio Jesus disse: olha, aqueles que vêm a mim, jamais lançarei fora, e eu jamais deixarei que quem quer que seja, ainda que seja o livre-arbítrio desse sujeito, ninguém vai arrancá-los das minhas mãos. E Paulo escrevendo, olha, aquele que começou a boa obra, vai terminar. O crente não perde salvação. Mas a Bíblia diz em Hebreus 3,12 que ele se desvia. Mas se desvia de quê então? Ele apostata de quê? Um parênteses. O livre-arbítrio significa que você é livre. Mas você não pode afirmar que você é neutro. Todos nós escolhemos de acordo com a inclinação do coração. Nós não somos seres livres e neutros. Nós somos seres, por natureza, inclinados para pecar. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos escravos do pecado. Mas uma vez regenerados, inicia em nós uma obra de santificação, inclusive dos desejos. E nós não agiremos mais segundo a inclinação da carne,
mas a inclinação do Espírito em nós. Por isso que melhor dizer nós somos agentes livres do que dizer que temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio dá a ideia de que você pode escolher o que você quer neutramente, e não é verdade. Não há em nenhum lugar da Bíblia essa realidade. Mas você sim pode escolher de acordo com a natureza. Sem Cristo você escolhe de acordo com a natureza caída, portanto, escravo do pecado. Não totalmente livre, não totalmente neutro ou isento. Em Cristo, você escolhe segundo sua nova natureza, a inclinação do Espírito, fruto do Espírito. Lemos hoje aqui no culto, na liturgia, nós, segundo vocês que são espirituais, ou seja, nós não somos mais carnais, não somos mais dos que seguem a inclinação da carne, nós somos dos que seguem a inclinação do Espírito, agentes livres, mas não neutros. Se antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo. Não existe ser neutro. Ou você é escravo de um, ou você é escravo do outro. Ou você é escravo do pecado e, portanto, vai tomar suas escolhas de acordo com essa escravidão, essa inclinação. Ou você é escravo de Cristo e vai tomar suas decisões pela graça, por meio da fé, segundo a inclinação da sua nova natureza que está em processo de santificação. Outra coisa, não significa que em Cristo você não luta contra o pecado. Luta sim. Mas significa que em Cristo você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. E a vitória aqui não é para conquistar o próximo carro novo. A vitória de que Paulo fala é a perseverança na fé. Sobre o pecado. Então, eu sei que levantou um monte de dúvida. Semana que vem, na Escola Bíblica Dominical, nós vamos tratar de todas elas. Então, a pergunta, e por que eu chamo a doutrina de perda da salvação uma obra dos infernos, um ensino dos infernos? Porque sem querer, não intencionalmente, anulam a obra definitiva de Cristo. Porque se a minha salvação depende também de eu trabalhar em manutenção pela minha salvação, coitado de mim e de você. Perseverar pela fé é uma coisa. Perseverar sobre a obra já realizada uma vez por todas em Cristo, pela fé, no poder do Espírito, isso é maravilhoso. Agora, perseverar sabendo que Deus fez a parte dele em Cristo, e agora eu tenho que fazer minha parte na manutenção, meu Deus, não vai chegar um no céu. Não vai chegar um no céu. Doutrina importa, meu povo. E se você, minha ovelha, está me achando radical, pastor não pode falar assim, é porque você não conhece a sua confissão de fé. É porque você não conhece a tradição protestante, batista, reformada, e portanto você vive aí a flutuar sobre as águas. Mas Hebreus 3, 12, 13 diz que alguns se desviam. Exatamente do que essa pessoa se desvia? A resposta simples é a seguinte: há uma diferença enorme entre se desviar de uma noiva e se desviar de uma esposa. John Piper usa essa ilustração. Ele explica assim: o autor de Hebreus quer que nós entendamos
o que está em jogo. Hebreus nos leva a olhar para o exemplo do povo de Israel, citado nos versículos 7 a 11, que parte do Salmo 95. E veja Hebreus 3:9. Hebreus 3:9 diz assim, diz que o povo viu as obras de Deus durante 40 anos. Mesmo assim, mesmo tendo visto as obras de Deus durante 40 anos, eles endureceram o coração contra Deus. Hebreus 3:8. E se desviaram de Deus no seu coração. Hebreus 3:10. Em outras palavras, Israel viu as pragas caírem sobre o Egito, viu o coração do faraó ser despedaçado por Deus, viu Deus abrir o mar vermelho, viram a grande misericórdia do Senhor quando os libertou do Egito, viram Deus fazer brotar água da rocha, viram chover maná do céu, viram Deus guiá-los por coluna de nuvem e de fogo, viu Deus livrá-los dos inimigos, viu Deus entregar a eles as leis justas, muito mais justas do que o código de Hammurabi ou qualquer outro que já existia. Eles viram Deus mostrar paciência diante da rebeldia deles. Mas apesar de tudo isso, eles endureceram o coração. Eles deixaram de esperar em Deus. Eles queriam voltar para o Egito. Eles construíram ídolos, bezerros de ouro. Eles murmuraram contra o Senhor. E é exatamente isso que o autor quer dizer quando fala em desviar do Deus vivo. Hebreus 3:12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Como muitos crentes de mentira, como muitos crentes com falsas conversões em nossas igrejas. Atenderam ao apelo na EBF, com 9, 10, 11, 12 anos foram batizados, talvez por mera empolgação, entram na juventude, desviam-se de Deus, vivem como o diabo gosta, e aí a gente fala, não, ele foi crente, ele batizou, ele está vivendo a vida de um modo carnal, ele vai voltar para Deus, igual o filho pródigo. Ô meu povo, você sabia que a parábola do filho pródigo não está falando de crente que desviou? Para com isso, entenda a Bíblia, entenda o contexto. A parábola do filho pródigo está falando de gentios e judeus, duros para com Deus. O pródigo que pede a herança para o pai, sabe o que é? Esse pródigo é o incrédulo que desfruta de tudo que a graça comum de Deus derrama sobre nós, sobre justos e injustos. E pede de Deus tudo o que lhe é de direito, ele pensa. E naquele contexto, pedir a herança enquanto o pai ainda está vivo é dizer, eu quero que o Senhor morra. Porque eu quero desfrutar o que o Senhor tem para me dar. E eu não quero esperar o Senhor morrer daqui não sei quantos anos. Morra e me dê. O filho pródigo é o ímpio que vira as costas para Deus, que vive como se Deus fosse morto e diz, eu quero desfrutar de tudo que Deus me dá. E o filho que ficou em casa é o judeu, tentando ganhar salvação pela meritocracia. Então, em nome de Jesus,
Não use a parábola do filho pródigo para dizer, meu filho um dia vai voltar, porque não está falando necessariamente do seu filho em primeiro lugar, está falando de um coração ímpio, e a oração é sim que um filho desses volte, mas ele vai voltar porque no tempo certo Deus vai de fato convertê-lo, e ele vai voltar. Mas não é que ele foi crente, saiu e vai voltar, desviou e voltou, não. Ele desviou porque ele nunca foi. E quando ele voltar, e queremos que ele volte, e oramos para que volte, e choramos e suplicamos para que ele volte, ele voltará, agora sim, regenerado, nascido de novo, convertido. E vai professar a fé pelo batismo. Ah, mas ele já foi batizado. Não, não foi. Aquilo foi um banho na água. Não era crente. Então Hebreus está falando disso, de gente que... Outra coisa, é a soberana graça de Deus. Porque se você parar para pensar, a primeira geração morreu no deserto, certo? 40 anos, morreu todo mundo. Nós estamos estudando isso em Números. Só que a segunda geração, a que entra na terra prometida, nós veremos em Números hoje à noite, você tem que vir para ver o provisão, nós vamos estudar Números 20 e 21. Números 20, quando Moisés perde a paciência, age com incredulidade, Deus diz, nem você vai entrar na terra prometida. E Números 21 é a segunda geração cometendo os mesmos pecados dos pais. E aí vem as serpentes que picam eles, é levantada a serpente de bronze. Espera um pouco. A segunda geração cometeu os mesmos pecados da primeira. Por que Deus conduziu a segunda na terra e não a primeira? Graça soberana para salvar quem Ele quer. Em última instância, não depende de nós, depende do poder de Deus em nós. E aí que está a segurança da sua salvação. E se você é crente, quando você pecar ou sentir seu coração inclinado para o pecado, sabe o que você vai fazer? Você vai pôr a boca no pó e vai dizer, Deus, eu não posso desejar o que eu estou desejando. Eu não posso fazer o que eu fiz, eu não posso fazer o que eu estou fazendo, eu não posso sentir isso de um irmão a respeito de uma pessoa, eu não posso ter raiva, eu não posso ter ódio, eu não posso desejar o mal, eu não posso cobiçar, eu não posso viver como eu estou vivendo. Essa é a luta de um salvo. Essa é a luta de um salvo. Não depende da sua manutenção. Depende da sua súplica, depende da sua dependência, depende de clamar, ó Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor começou a boa obra, o Senhor me converteu, o Senhor me regenerou, o Senhor me fez nascer de novo, eu me arrependi, eu criei, mas ó Deus, minha fé é pequena, vacila, me ajude a perseverar, senão eu não vou até o fim. Apesar de tudo que Deus fez no deserto por aquela primeira geração, apesar de tudo que Deus já fez por tantos dos nossos que saíram de nós, do nosso meio, porque não eram dos nossos, apesar de tudo, eles endureceram o coração e deixaram de esperar em Deus. Eles queriam voltar para o Egito. Construíram ídolos, murmuraram contra Deus. E é isso que Hebreus 3,12 está dizendo quando fala desviar do Deus vivo. São pessoas que foram cercadas pelas grandes obras de Deus. Pessoas que provaram do poder de Deus. Provaram. Há casos em que alguns até pararam de beber, de viver dissolutamente. Tiveram o casamento consertado. Poder de Deus.
beneficiaram-se da bondade de Deus, foram iluminados pela pregação da palavra. Aqui nesta manhã, provavelmente haja aqui entre nós quem não é convertido. Minha oração é que, se não for, seja, mas ainda que não seja, está aprendendo, está sendo iluminado. Muito além do que qualquer outro povo na terra, e ainda assim se desviaram. E isso estava acontecendo no tempo do Novo Testamento. Por isso Hebreus é escrita, a carta é escrita. E continua acontecendo hoje. A gente sabe, existem pessoas que foram profundamente envolvidas pelos sinais, maravilhas, diversos milagres de Deus, como diz em Hebreus 2:4. Pessoas que provaram o poder do mundo vindouro. Pessoas que foram acolhidas em amor, pelo amor da igreja, que experimentaram em alguma medida a atuação do Espírito Santo no meio delas e até na vida delas. Pessoas que viram a luz do Evangelho, pessoas que foram batizadas, participaram da ceia do Senhor, ouviram a pregação fiel da Bíblia e quem sabe até realizaram algumas obras notáveis, elas mesmas, em nome de Cristo. Mas tal como Israel, seus corações se endureceram. E um coração mau de incredulidade passou a dominar a vida delas. Eu não acredito mais em igreja, não. Não acredito mais nesse Deus que é pregado, não. Não, eu acredito em Deus do meu jeito, eu acredito em Jesus do meu jeito. A Bíblia, a Bíblia. E aí essas pessoas passam a colocar a esperança em outras coisas e não mais em Cristo. E com o tempo se afastam de toda a bondade que os cercava. E aí o autor de Hebreus explica como isso é possível. Ele vai dizer, é possível porque essas pessoas nunca se tornaram de fato participantes de Cristo. Verdadeiramente nunca foram participantes de Cristo. Elas participaram de algumas medidas de iluminação, de experiência espiritual e até de alguma alegria cristã. Mas para usarmos as palavras de Jesus, não havia raiz na planta e ela secou. Outras foram sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. Confira Lucas 8, 13 e 14. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, é possível desviar-se de Deus na medida em que se esteve tão perto, mas nunca entrou. Acorde-se ao seu caso. John Piper conta a história de uma filha de missionário vivendo uma vida no pecado. Filha de missionários, piedosos, essa menina cometendo fornicação, transando com todo mundo. Lá na década de 80. E ela veio para aconselhamento e contou a história dela, de conversão, sou crente. John Piper virou para ela e disse assim, ou você para de fazer o que você está fazendo, ou você vai para o inferno. A menina saiu dali chateada. Como assim? Eu sou crente? Como é que eu vou para o inferno? Anos se passaram. Quase 30 anos depois, John Piper recebe uma carta escrita de próprio punho dessa mocinha que hoje era uma mulher formada e crente. Em outras palavras, ela diz, Pastor John, eu custei entender, mas no dia em que eu entendi, eu busquei a Cristo e me converti. Porque eu entendi que o que o Senhor estava me dizendo é o seguinte, a forma como eu estava vivendo não estava dando provas de que eu era crente. Pelo contrário, a forma como eu estava vivendo provava que eu não era crente e, portanto, eu ia parar no inferno. Ô crente, não é que crente não peca, é que o crente não se conforma com o pecado. Aborrece o pecado, vomita o pecado, se contorce dizendo, como eu fui capaz?
Pode ser o seu caso nesta manhã que me ouve. Pode ser você vivendo a vida do jeito que o diabo gosta, postando, achando isso uma maravilha. Os seus frutos podem estar te dizendo: acorda, bobo, você nunca foi crente. É possível, meu povo, chegar perto do amor do povo de Deus, ou seja, ser membro de uma igreja. É possível ficar debaixo da iluminação da palavra de Deus, ouvindo boas aulas na escola bíblica dominical, nos pequenos grupos. É possível ouvir o pastor pregar. É possível ser beneficiado com a oração, como o culto tão abençoado de oração que nós tivemos quarta-feira. Ô crente, vem orar nas quartas-feiras, vem orar com a gente. Esse mês não está tendo o Café com Deus dos homens às sextas, venha quarta-feira à noite, com a vaquinha que a gente está fazendo, a gente serve um lanchezinho depois, mas vem orar, tem sido uma maravilha. Então, há pessoas que provam da Bíblia sendo compartilhada nos pequenos grupos, nas reuniões de oração, é impactado pelo exemplo de cristãos piedosos entre nós, pessoas que veem milagres, provam das bênçãos de Deus. É possível provar dessas coisas, ser profundamente tocado por elas, e ainda assim se perder na incredulidade, e chegar tão perto, mas não entrar. Por quê? Sabe qual é a prova em última instância? A prova é que Jesus Cristo em si não é o deleite desses corações, não é a esperança desses corações, não é a confiança, não é o tesouro desses corações. Essas pessoas não olham para Jesus como sendo o que lhes basta. Sabe, adolescente, quando você conhece aquela mocinha e você pensa, é o grande amor da minha vida. Todo adolescente é bobo. Eu fui bobo. Minha primeira paixão foi aos 14 anos, lá em Itapema, uma mocinha de Cascavel, chamava Marcela, loira, bonitinha. Mas a mais linda de todas sempre foi minha doce Cris. E esse besta, com 14 anos, conheceu essa menina. A gente trocou umas bicotas. E ela não me contou, mas no dia seguinte, pensa Joaquim, moça bonitinha, olho verde. Ela tem umas bicotinhas. No dia seguinte eu acordo, a família dela estava na casa ao lado, alugada nossa. Eu acordo, corro lá para a porta da casa, eles tinham ido embora. Eu chorei, Cris, eu chorei. Chorei e falei, meu Deus, eu perdi o amor da minha vida. Que bicho besta, rapaz. Por que eu entrei nisso? O deleite, Cristo. Você acha que tudo na vida é mais saboroso, uma bicota na praia. Aí você quer Jesus para você reencontrar a bicota. Você não quer Jesus por Jesus. E o seu sentimento por Jesus tem que ser o sentimento desse adolescente bobo que acorda de manhã e não vê a menina dos olhos. E diz, cadê meu Jesus? Oh, meu Jesus, eu amo o Senhor. Mas meu coração está frio. Sabe esse desejo pelas coisas que você cobiça e compra, parcelando em 18 vezes? Essa é a prova de que Jesus é seu tesouro, seu Senhor, seu amigo. Porque se Ele não for isso, não adianta você chamar Ele de Salvador. É como dizer, Cristiane é minha esposa.
Mas como diz a música do Leonardo, coração bandido esse meu, vive traindo você. Que dia que isso é amor? Ela é minha esposa, ela é minha mulher, mas meu coração bandido vive atrás de outras mulheres. Isso não é amor, isso não é casamento. Quantas pessoas, membros de igreja, ama Jesus, diz que ama, mas nada, o coração delas está distante, frio. Não, mas elas exercem ministério na igreja. Então eu vou deixar Jesus conversar com você. Jesus ensina que é impossível dizer que é crente se ele nunca foi o seu amante. Mateus capítulo 7, verso 21. E eu usei a palavra amante de propósito, para dizer, se Jesus nunca foi seu tesouro, o seu grande amor, sua paixão, seu maior interesse na vida. Olha o que ele diz para você. E nesta manhã, como eu queria que você acordasse. Ó Senhor, salva o pecador nesta manhã. Olha o que Jesus diz, Mateus 7, 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, está vendo? Entrarão no reino dos céus. Nem todos que foram batizados, nem todos que oraram em nome de Jesus, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato frutificam. Aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Aqueles que de fato procuram pela graça, por meio da fé, produzir o fruto do Espírito. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Ou seja, eu preguei. Expulsamos demônios em teu nome. Realizamos muitos milagres em teu nome. E Jesus vai dizer, é verdade. Tudo isso é verdade. Você pregou, você expulsou demônios, você fez milagres em meu nome. Eu não nego isso, isso aconteceu, eu vi. Eu lhe dei o poder para isso. Só que tem um porém. Nunca o conheci. O verbo usado para intimidade entre marido e mulher. Nunca fui íntimo de você. Eu nunca fui o amante da sua alma. Você nunca me desejou de verdade. Você queria meu nome para pregar bonito. Você queria meu nome para te louvarem pelos poderosos feitos através de suas mãos e seus lábios. Você queria o meu nome para exaltar o seu nas redes sociais. Você queria o meu nome para exaltar o seu nome no seu ministério. Mas você nunca entrou no quarto em secreto. Você nunca foi meu íntimo. Eu nunca te conheci. Você nunca foi crente. Afaste-se de mim, você que desobedece à lei. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Profetizar, expulsar demônios, fazer grandes obras em nome de Jesus, nada disso por si prova que Jesus te conheceu ou que você foi participante de Cristo. O que prova é o que está no seu coração, qual é o desejo da sua alma. Pastor, mas eu não sinto Jesus nessa intensidade. Tudo bem, nem eu o tempo todo.
Mas no mínimo você tem que levantar e dizer: eu estou com sede. Eu estou com sede, eu quero água, eu estou com sede, Jesus, eu quero o Senhor. De outro modo, eu vou fazer para mim cisternas rachadas que não reterão água. Eu vou atrás de sexo ilícito, eu vou atrás de autopromoção, eu vou atrás de me satisfazer com o dispositivo eletrônico mais novo, eu vou atrás de gastar, de comprar, de comer, de beber, eu vou atrás de me satisfazer porque eu estou com sede, e minha sede é do Senhor, misericórdia de mim. É perfeitamente possível todas essas coisas e ainda assim ter um coração duro, não regenerado. É possível ter um coração que no fundo está apaixonado por outras coisas e não a glória de Cristo. A verdadeira evidência de que você conhece Jesus e de que Jesus te conhece é que Ele é a sua única esperança, a sua única confiança, o seu único tesouro, sua única recompensa. Papai e mãezinha, quando se conheceram, foram casar. Minha avó contava, depois que minha mãe se separou do meu pai, minha avó Oscarina, mãe do papai, me contava que quando o papai pediu a mão da mãezinha em casamento, meus avós disseram: mas vocês não vão ter condição de viver. E de fato nunca tiveram. Eles sempre viveram na casa ou em casa que minha avó, mãe da minha mãe, dava para eles morarem, para nós morarmos. Eles nunca conseguiram sobreviver sem a ajuda dos meus avós maternos. Mas minha mãe, indagada pela minha avó: vocês não têm dinheiro? Como é que vocês vão viver? Ela disse assim: eu amo tanto o Plínio que eu moraria com ele até debaixo de uma árvore. Esse sentimento era real, era verdadeiro. E é esse tipo de sentimento que a gente tem que ter por Jesus. E é o tipo de sentimento que a gente tem que nutrir, porque no final das contas, minha mãe não honrou esse compromisso. Nem ela, nem ele. Ele viveu em constantes adultérios e bebedeiras. E ela em constante murmuração, porque até hoje me dá pânico lidar com planilha financeira, porque eu lembro do choramingo dela a vida inteira. E por fim eles se divorciaram. Mas para mim ficou uma grande lição. Minha avó dizia isso: sua mãe prometeu que ia ficar com seu pai até debaixo de uma árvore. Mas isso me ensina uma grande lição. Primeiro, esse é o tipo de sentimento que temos que nutrir por Jesus, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Mas é um tipo de sentimento que tem que ser nutrido. E se você não nutre esse tipo de sentimento, você o busca todo dia, desesperadamente, mais do que café da manhã. E quantos há aqui entre nós que quando está com fome faz cara ruim? Fica mal-humorado. Mais do que comer, você precisa beber de Jesus. A verdadeira evidência de que somos conhecidos por Jesus é que Ele é a nossa única esperança, nossa única confiança, nosso único tesouro, nossa única recompensa, nosso único prazer. E quando você não sente isso, você busca isso. Hebreus 10, 34. Estou terminando. Hebreus 10, a partir do 32, na verdade. Olha o tipo de coração para Jesus que demonstra ser um coração salvo de verdade.
Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, regenerados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos, espancamentos. Em outras ocasiões, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos. E ouça essa expressão: aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Pergunta: se Deus tomar tudo de você e te deixar só Jesus, te basta? Não sou eu que estou colocando isso, é a palavra de Deus. Se Deus tomar sua saúde, se Deus tomar seu dinheiro, se Deus te tomar tudo e te deixar apenas Jesus, te será suficiente? Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Irmãos, a carta aos Hebreus é radical. Crente Nutella não aguenta isso aqui não. Crente Nutella não aguenta Hebreus. Crente Nutella não aguenta o cristianismo bíblico. Hebreus 11, 24. Olha o que Deus quer de você, jovem. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Recusou ser chamado neto do homem mais poderoso da terra. Você tem noção do que é isso? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado, considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Abriu mão dos tesouros do Egito para ter Jesus como tesouro. Foi e vendeu com alegria tudo o que tinha, porque achou Jesus Cristo. Jovem, é isso? É isso? Será que você aguenta ser feliz com Cristo, mesmo quando tarda chegar o namorado? Quando o casamento não vai bem, quando as coisas começam a desmoronar, será que Jesus te é suficiente? Tem que ser. Você não pode perder a doçura, porque a prova de que você verdadeiramente provou de Cristo é que você persevera em Cristo. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vende tudo que tem. Abre mão de tudo. Abre mão da saúde, abre mão da prosperidade, abre mão do nome, da posição, abre mão do que os outros pensam dele, abre mão de tudo. Abre mão de dar jeitinho para ter recompensas. E com muita alegria ele faz isso. Não é abrindo mão de cara ruim, não é abrindo mão com ressentimento, não é abrindo mão dizendo Deus não está sendo justo comigo. Abre mão com alegria e diz: eu achei o tesouro. Eu achei Jesus Cristo.
O meu povo, uma das grandes questões levantadas em Hebreus é esta: como alguém pode afastar-se ou desviar-se de Deus se nunca foi participante de Cristo? E a resposta é clara. Tem muitas maneiras de você chegar perto das coisas de Deus sem realmente obtê-las, sem realmente confiar, esperar, amar o Senhor Jesus Cristo com alegria. E, portanto, há muitas formas de se afastar de Cristo, sem jamais ter sido participante do próprio Cristo. Por isso que Hebreus diz: advirtam uns aos outros. Agora veja o que faremos semana que vem, presta atenção. Nós vamos voltar nesse texto e eu vou dizer que advertir uns aos outros todos os dias, e não apenas no culto dominical. Presta atenção, não desligue não. Porque eu quero você aqui, eu quero o maior número possível dos membros desta igreja aqui. Eu escrevi, eu achei que eu fosse conseguir pregar. Tem 13 páginas, fui só até as 6. Porque o restante aqui vai mostrar que esse advirtam uns aos outros só é possível em contextos de relacionamento, de discipulado e em pequenos grupos. E aí, na semana que vem, eu vou começar expondo esse texto, reafirmado por esse texto. Eu vou começar a mostrar para vocês o quanto os pequenos grupos da Segunda Igreja Batista em Goiânia são indispensáveis para você estar nessa atmosfera onde nós advertimos uns aos outros para não ter o coração duro que se desvia de Deus. Ou seja, perseverar em Cristo, John Piper diz, é um projeto comunitário. E te adianto, a partir de agosto, está tudo aqui no sermão, vou pregar melhor domingo que vem. A partir de agosto, todos os domingos de manhã, na verdade, o próximo domingo eu prego, nos 2 seguintes eu estarei de férias, e no primeiro domingo de agosto, quando eu voltar, todas as manhãs serão dedicadas ao seguinte tema: koinonia. Koinonia. Koinonia será o nome de todos os nossos pequenos grupos. Não usaremos mais PGM, PG, GP, nós vamos usar um nome bíblico: koinonia. E quinzenalmente, a partir de agosto, todos os líderes de pequenos grupos, todos os líderes desejosos se reunirão comigo aos sábados, das 16 às 18 horas, quinzenalmente. E o líder ou os líderes que não participarem não poderão dizer que seu grupo é um pequeno grupo da CIB. Vocês vão andar comigo e eu com vocês. E nós chamaremos esse projeto de koinonia. Paulinho, você está numa koinonia? Cláudio, você está numa koinonia? Em qual koinonia você está para você cumprir esse imperativo bíblico? Advertir uns aos outros, para que se persevere, tendo Jesus como única esperança, única confiança, único tesouro, único prazer, para assim dar provas de que eu fui salvo. Eu sei que há outras perguntas que precisam ser respondidas, elas virão na sequência. Mas nesta manhã, não tome como garantida a sua salvação se Jesus não é o seu grande tesouro, se Ele não é seu íntimo, se você não o conhece, e se Ele não conhece você de uma forma íntima, prazerosa. Arrependa-se, creia e seja verdadeiramente salvo. Eu te advirto nesta manhã. Oremos. Pai querido, é
tão grande, é tão imenso o que juntos estudamos nesta manhã. Ó Senhor, ó Espírito de Deus, sonde corações. Convença o pecador nesta manhã do seu estado de quase lá, mas sem ter ainda entrado. O objetivo nesta manhã não é assustar, é fazer o que Paulo escreveu aos Coríntios na segunda carta. Examinem-se, pois, a si mesmos, para ver se de fato estão caminhando com fé. Esse é o objetivo, Deus. É fazer cada membro, a começar de mim. Oh meu Deus, como é assombroso imaginar que é possível ser pastor e pregar e não ser salvo. É um assombro. Oh Deus, ó Espírito de Deus, opere entre nós. Não deixe esta igreja se contentar com um estado morno. O Senhor vomita os mornos de seus lábios, de sua boca. Faça de nós um povo quente, um povo em brasas, um povo em chamas para o Senhor. Um povo que te ama, que te almeja, que te deseja. E que desfruta todas as coisas a partir desta paixão pela supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Ó Deus, dá-nos esse coração, dá-nos essa igreja, dá-nos esse povo, dá-nos esses crentes, traga os seus eleitos, salva, Senhor, vidas através de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que toda a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.